Ô, Pascoal, a torcida do Vasco está no veneno com o Jusilei. Vamos, olha com o Jusilei. Você não pode falar isso. O Jusilei está acertando, estava negociando com o Vasco. Que bom. E o negócio não aconteceu. Que bom. E aí, vamos colocar, Marcel, vamos colocar aí o que disse o Jusilei. Ainda não estava fechado, esperávamos o aval para fazer os exames médicos. O que aconteceu foi a situação salarial. Não teve nada de problema médico. Eu sou do Rio, de Niterói, e queria jogar no Rio. A questão é que eles, o Vasco, não tem condições de pagar o meu salário. O meu salário é alto porque conquistei no campo. Não conquistei isso através de esquema, nem nada. Não tive lesão, nem nada. Os caras não me contrataram porque não tem dinheiro. A verdade é essa. Jusilei, entrevista ao Jornal Dia. Mas cadê aquela parte que tá... Tem outra, pô. Ele falou que o Vasco deveria agradecer. Ô, Marcel, cadê o resto? Que ele fala que o Vasco deveria me agradecer por ter vindo até o Rio. Não, não é pelo prejuízo não, Pascoal. Ele disse que o Vasco deveria me agradecer porque eu me disponibilizei a jogar no Vasco. O Jusilei, ele declara isso. Ele meio que deu a entender que ele fez um favor em se oferecer para jogar no Vasco. É um desrespeito, cara. É um desrespeito. Cara. É um desrespeito. Eu tô dando uma olhada aqui, né? O Vasco chega no... Currículo de títulos do Jusilei. Eu vou dizer, rapaz. Qual é? Vai. Qual é? Você quer o quê? Que a gente levante? Nossa, faça encane agora. Acorda. Vai. Não tem nenhum título. É isso, nem... Não, esse é o currículo de Ele no títulos. Corinthians não ganhou? Não. Ele não foi nem inscrito na Copa do Brasil em 2009. Ele não ganhou nenhum título na vida? Ele tem um paranaense lá com Malocélio, uma coisa assim. Puxa, aí, hein? Esse é o jogador que queria peitar um bicampeão sul-americano da Libertadores e do Campeonato Sul-Americano de 48, que a Conmebol reconheceu como a primeira versão da Libertadores, que fez inclusive até o Vasco participar de Supercopa nos anos 90, de um campeão de Copa Mercosul, de um time tetracampeão brasileiro, de inúmeros campeonatos cariocas, enfim, de uma bandeira de uma das maiores instituições da história do Brasil, que é o Vasco da Gama, um clube que foi pioneiro, inclusive, na inclusão social, que teve a própria torcida construindo o próprio estádio. E você, Jusilei, conquistou o quê e fez o quê no futebol? Em qual time expressivo você passou, tirando o São Paulo e o Corinthians? E qual a carreira que você construiu na Europa? Você jogou no Anzi da Rússia, Al Jazeera e Shandong Luneng. Essa é a sua carreira internacional, que nem lhe levou a uma sequência de convocações na seleção. Você teve convocações esporádicas. Não fez o pé de meio. Não tem problema, ele pode ser o maior bilionário do mundo. Não, mas fez o pé de meio. O maior bilionário do mundo. Quem é ele na fila do pão para falar de favor que ele faz ao Vasco da Gama? O Vasco hoje pode estar em dificuldade financeira. O Vasco hoje pode, na questão de elenco... Pipo? Desculpa. Não é possível, né? Desculpa. Eu liguei o que ele falou. Não é possível. Eu liguei pro Jusilei, agora pro Jusilei pra ele entrar no ar. Ele falou, pô, agradeceu, falou, não quero falar sobre isso. Porque eu queria, de repente, ouvir e falar, olha, me expressei mal. Porque ele ratifica em várias oportunidades, né, Benja? Porque não foi uma frase solta ali. Porque a frase... Vale a pena repetir a frase então, dele. nós vamos botar aqui. Porque a frase, o Vasco tem de me agradecer, não pode. Não tem cabimento. Sim, ele falou que o Vasco deveria agradecê-lo. O Vasco tinha que me agradecer porque me disponibilizei a jogar no Vasco. A situação que se encontra o clube hoje, o Vasco tinha que me agradecer. Aí... Não dá. Por isso que eu liguei pro Jusilei. Aí não cabe interpretação, ele falou de fato. Mas de repente ele fala, olha, me expressei mal. Ele não quis, eu respeito. Porque eu também acho, o Jusilei não pode chegar pro Vasco e falar, me expressei. O Vasco tem que me agradecer. Porque o Abel, outro dia, ele fez uma crítica ao Wendel, o lateral esquerdo, vocês chegaram a ver? O Abel, ele meio que criticou, ele falou, pô, tem um jogador aí que trocou a titularidade aqui pra ficar no banco de um outro clube. Falando do Wendel, lateral do Inter. Mas... qual que é a garantia que o Vasco dá hoje que vai pagar em dia? Sendo que o próprio presidente do Vasco, quando o Abel assumiu,
O Abel falou, ele já me garantiu aqui que não vai ter como me pagar em dia. Como é que você seduz um jogador pra vestir a camisa do Vasco? É complicado. São duas coisas diferentes. Tá, são duas coisas diferentes. Você pode falar assim, olha, Não pode falar Vasco, agradeço hoje, mas não, mas eu não tô comparando com a situação do Jusilei. Ele fala, olha, não acertei, porque por negócio de grana... mas eu não tô comparando a situação. O problema é ele falar... quero baixar o salário. Obrigado pelo interesse. Ok. O Vasco, Ótimo. quem sabe no ano que vem... O Vasco tem que me agradecer. Não, mas peraí, eu não tô comparando a situação do Jusilei. Não, peraí. Falou, não tem cabimento algum. Calma. Não. Eu não estou aqui comparando a situação do Wendel com o Jusilei. Eu estou colocando aqui a situação do Vasco. Mas nós estamos falando porque o Vasco hoje, ele tá tendo aí recusas de jogadores que estão no segundo escalão, para não dizer terceiro. Porque o Jusilei não joga no São Paulo. O Wendel também não joga. Mano, são duas coisas diferentes. E hoje o Vasco vive um momento muito ruim, difícil, tá complicado, isso é uma coisa. E tem um monte de jogador que não aceita jogar no Vasco, e é um direito, porque às vezes o cara quer receber, o cara quer ter a tranquilidade dele, também é um direito. Só acho que o Jusilei não precisava usar aquela frase. O Vasco tem que me agradecer. A primeira parte do discurso dele é legal. A vir jogar aqui. Não acertamos a parte financeira. Não tem como. O tom não é muito legal, não. Se ele dissesse uma única frase, essa que o Benja falou. Olha, não acertamos a parte financeira. Perto. Acabou o assunto, tchau, vambora. Tinha muito interesse, sou do Rio de Janeiro, mas não consegui. Alguma coisa aconteceu, talvez ele tenha sido maltratado por alguém do Vasco, ou alguém tenha dado risada na cara dele. Não, mas é ele que maltrate a pessoa que o maltratou, ele não pode falar da instituição. Tá louco? Porque isso aí... Eu não estou justificando, não. Sim, não, eu estou entendendo. Isso aí, por extensão, ele acaba atingindo a toda a comunidade do Vasco, né? Claro. Torcedor, todo mundo. Ele foi mal. Ele foi super desrespeitoso. Porque o Vasco nem pagaria a totalidade do salário dele. O São Paulo arcaria com boa parte do salário. O Vasco ficaria... Era metade que o São Paulo sugeriu para ficaria com uma parte para pagar. Agora, eu tenho um profundo carinho e admiração pelo Vasco. Pela torcida do Vasco, pelo que essa instituição fez na história do Brasil. A dificuldade não é só o Vasco que tem hoje, muita gente hoje também tem dificuldade e por uma questão de investidor, de alguém pontualmente que consegue dar uma força, consegue mascarar crises, mas tem muito clube em crise grande também, tá? É que às vezes não é revelado. Agora, vira público da forma que me agradece. Nenhum jogador, nem os maiores ídolos da história do Vasco disseram isso na vida. Nunca ouviu Edmundo, nem Romário, nem Dinamite, nem falar o Vasco tem que me agradecer o quê? Esses caras são gratos ao Vasco. Qualquer jogador é grato a uma instituição. Não existe nenhum jogador. Acho que nem o Pelé falou isso do Santos. Nem o Pelé, que é o Pelé, que poderia ser maior que muito clube no Brasil, não é. O Jusilei falar de agradecimento. Por isso que eu liguei pra ele, pra dar o espaço, pra ele poder entrar no ar. Mas ele falou o quê, Bruno? Não, ele falou bem, já não quero, agradeço. Sim, mas você perguntou pra ele, pô, mas por que você falou? Então... Eu queria que ele entrasse no ar pra ele poder falar. Ele não chegou a comentar o... Não, ele só falou, bem, já agradeço o convite, eu não quero falar. Ok, é um direito dele. Sim. Como também mandei pro presidente do Vasco, Alexandre Campelo, o presidente também falou que não queria se manifestar. Então, tentamos colocar os dois lados no ar. Agora, do Jusilei, é que eu queria, de repente, o Jusilei vai falar, olha, pro cara desculpar, eu me expressei mal. Mas não, ele não quis, então a gente entende que isso foi realmente uma coisa que ele realmente sente, ué. Não, foi pesado. Não deve ter sido mal colocado. Foi agora, pesado. Repito, o Vasco vive um mau momento, complicado, poucas perspectivas, uma missão difícil de se reerguer aí. Mas até aí falar, o Jusilei fala aqui, eu me disponibilizei, o Vasco tem que me agradecer. Gente, o Jusilei não joga bola há quanto tempo, né? O Jusilei aí... Ele foi tirado do elenco do São Paulo, foi reincorporado com a chegada do Diniz e agora também, depois com a manutenção do Diniz, ele foi colocado em segundo plano no elenco do São Paulo. Quer dizer, ele não convenceu ninguém no São Paulo que deveria jogar no time do São Paulo. E às vezes que jogou também não foi convincente o que ele fez dentro de campo. O Jusilei não foi bem. Não foi bem, tanto na manifestação quanto jogando futebol. Não foi bem. Pode ter ficado rico jogando na China, jogando na Arábia. Esse é um outro problema. Pode não ter se acertado financeiramente. Ele não pode falar do Vasco a esse respeito. Desculpa, Jusilei, você pode jogar na Seleção Brasileira o ano que vem, mas hoje você pisou na bola
fortemente. Agora- E nem acho que você Não vai jogar também na seleção brasileira. Agora, ano que vem. mas isso é informação ou é... Não, informação. Informação. Não jogará. Agora, impressionante, né? O São Paulo tem contratado... São Paulo tá com um monte de coisa dessa aí. O Elinho tá machucado. O Trellis também não quis ir pro Cruzeiro. Não quis ir para agora para o time da Colômbia. Então, não, mas também não tinha cabimento. Pô. Os caras queriam que o São Paulo pagasse tudo, pô. E também o São Paulo não, já fez a bobagem. São Paulo vai pagar, tá pagando um monte de jogador aí que não joga, hein? Sabe qual é o grande problema? É essa questão da Lei Pelé. Porque se você não faz um contrato longo, o cara vem, chega e joga bem, você faz um contrato curto.